de que a Verde, de que o Luiz Stuberger e todo o seu time não só são dos melhores gestores do Brasil, mas do mundo também. E por fim, só para terminar a minha parte, naturalmente, contra fatos não há argumentos, mas o sucesso, muitas vezes, ele é feito de N formas, né? E eu conheço muito bem a história do Luiz, do Parreiras, do Verde, e a história deles é uma história de lisura e de muita ética, né? O que torna esse resultado ainda mais esplendoroso. Então, mais uma vez, é uma honra tê-los aqui com a gente, né? Espero que vocês aproveitem a apresentação. A gente vai fazer meia hora de apresentação e, na sequência, a gente vai ter mais meia hora de Q&A. Bom, a palavra é de vocês agora, gente. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Guilherme. Obrigado, Beni, Ferreira, aí, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Então, como o Guilherme falou, a gente vai começar fazendo uma apresentação. Depois a gente volta para o Q&A aqui para bater um papo com vocês, tá? Então, deixa eu pôr a apresentação aqui no ar, tá? A gente vai começar aqui. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre vários temas relacionados à visão da Verde para toda essa crise do Covid, né? A questão das quarentenas, como que dá para sair das quarentenas, o que está acontecendo em relação a inovações de possíveis tratamentos, testes, vacinas, etc. E depois falar um pouco dos estímulos fiscal e monetário que estão sendo dados aí no mundo para ajudar a fazer uma ponte aí desse período mais turbulento, tá? E depois o Luiz entra e vai falar um pouco da visão dele dos mercados, tá? Começando aqui sobre a questão da quarentena, enfim, o que acontece, né? Vamos começar, acho que tem uma discussão que a gente acha que sai um pouco do contexto, que é essa discussão sobre o que vale mais, salvar vidas ou salvar economia, né? Esse é o contexto da discussão que no último mês aí prevaleceu sobre a necessidade da quarentena, né? E a gente acha que a questão não é exatamente essa, né? A questão é como evitar um colapso econômico sem aumentar o número total de mortos. E depois, né, como que a gente faz uma reabertura, como que a gente sai da quarentena com o menor impacto econômico possível e, ao mesmo tempo, sem permitir que a epidemia volte, né? Essa é a discussão toda sobre as políticas de quarentena seletiva e quarentena intermitente. Na nossa opinião, a discussão 1 virou um fla-flu político, né? As pessoas estão entrincheiradas nas suas posições, mas a gente acha que as discussões que vale a pena ter, de fato, são as discussões 2 e 3, que é como que a gente sai das quarentenas sem que mais pessoas morram e sem que a epidemia volte com força total. Acho que todo mundo já viu versões diferentes ou variadas aqui desse gráfico, que mostra que a necessidade da quarentena é basicamente para o sistema de saúde dos diferentes países do mundo, enfim, se prepararem para aquela enxurrada de casos da doença, né? Então, a quarentena total tem muito a ver com a necessidade do sistema de saúde não ser destruído, né, avassalado aí pela quarentena. E uma vez que aumenta-se a capacidade do sistema de saúde, também dá para reduzir a quarentena. A gente pode ir para as políticas de quarentena parcial, etc. A gente tem esse evento, claro, assim, a gente vê em qualquer tipo de modelo e simulação, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos e outros países do mundo, né? Mas particularmente no Brasil, a gente teve uma espécie de sorte de ter ido para uma quarentena quando a doença ainda estava com uma baixa prevalência, né? Tinha tido pouco tempo de se espalhar aqui, em grande medida, né? E aí, indo para a quarentena, a transmissibilidade da doença diminui e o sistema de saúde, de uma certa maneira, consegue aguentar.
E por incrível que pareça, assim, né, e para surpresa nossa e de muita gente, quando a gente olhou esses dados, o sistema de saúde brasileiro tem uma capacidade de leitos de UTI bastante decente, tá? Quando a gente faz essa comparação, a gente olha o gráfico do Brasil com outros países, a gente tem muito mais UTIs, leitos de UTI por 100 mil habitantes, do que países como Itália, França, ou mesmo a Coreia e Espanha, que tiveram uma prevalência muito grande da doença, né? A gente só perde ali para Estados Unidos e Alemanha. O problema do Brasil, como tudo, é um pouco a desigualdade tanto regional, né? A gente tem muita UTI no sul, sudeste e em Brasília, e pouca no norte, nordeste e o resto do centro-oeste. E a gente tem bastante UTI no sistema privado de saúde e muito menos no sistema público, né? Então esse é um pouco o dilema aqui. O Brasil tem um sistema razoavelmente bem preparado, mas com uma certa desigualdade em termos de leitos, etc. Tá? Agora, uma coisa interessante de se observar são os diferentes tipos de quarentena que estão sendo feitos entre os países, né? Esses gráficos que eu estou mostrando aqui são dados de trânsito por dia e hora da semana em vários países. Então, as linhas azuis são o gráfico, a média de 2019, e a linha vermelha são os dados bem mais recentes. A gente pegou isso na última semana, tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, Nova York, esse gráfico aqui do lado direito superior, praticamente não tem ninguém na rua, né? A gente foi para um lockdown total. Já São Paulo, se a gente olhasse isso aqui 3 semanas atrás, era muito parecido com Nova York, hoje em dia já está voltando a ter um pouco de caso de carros na rua. Tóquio, o Japão tinha optado por praticamente não ter quarentena nenhuma, né? Então a gente via uma queda do tráfego, mas 40%, 50% do histórico, né? Mas o número de casos subiu, é provável que Tóquio caia mais nas próximas semanas. E a Suécia, talvez o caso aí mais discutido recentemente de país que optou por não fazer uma quarentena restritiva, e a gente vê claramente nos dados aqui que o tráfego lá está normal, né? A economia, os restaurantes estão abertos, enfim, a economia lá está funcionando de uma maneira normal. E a gente vê como os casos, os diferentes tipos de quarentena têm diferentes consequências. Então, a gente vê aqui no número de casos e na mortalidade, países que foram para a quarentena cedo e conseguiram manter um distanciamento social, países que têm uma cultura de uso de máscaras, de higiene, etc., como Taiwan, Singapura, etc., tiveram um crescimento um pouco acelerado de casos, né, embora Singapura e Japão ainda tenham um crescimento que preocupa, né, e com uma mortalidade baixa. Tá? A gente vê Coreia do Sul, essa linha vermelha, como o caso que você teve uma explosão de casos, mas o melhor lugar em termos de controle da doença, né? E aí a gente vê Estados Unidos como um país que demorou muito para ir para a quarentena e acabou tendo uma explosão de casos e também de taxa de mortalidade, infelizmente, né? E a gente vê o Brasil aqui um pouco no meio do caminho, com uma curva de mortalidade parecendo aqui a Alemanha, tá? O número de casos do Brasil parece abaixo de Alemanha e Itália, mas aqui é porque a gente testa pouco, tá? É provável, bem provável, que a curva brasileira esteja aqui mais próxima da curva da Alemanha. A gente já tem aí algo como 100 a 120 mil casos no Brasil, enquanto os números oficiais do Ministério da Saúde estão dando em torno de 36 a 37 mil casos. E aí, o que funciona, né? O que a gente acha que funciona para poder começar a discutir uma saída da quarentena? A gente acha que é necessário, urgentemente, uma expansão da capacidade de atendimento do sistema de saúde, não só em número de leitos, mas em equipamento protetivo, em testes, em medicamentos, etc. E a gente acha que é muito importante testar em larga escala. Tá? Tem várias alternativas sendo discutidas e sendo criadas para a gente testar em larga escala, porque sem testar muito, que é o que deu certo em lugares que conseguiram um certo controle, como a Coreia do Sul e a Alemanha,
sem testar muito, a gente não vai conseguir sair das quarentenas. E fazer, eventualmente, o contact tracing, né? Tem uma série de propostas de se uma pessoa aparece como positiva para o COVID, faz o traqueamento de todas as pessoas que tiveram contato com ela para essas outras pessoas se testarem, etc., e a gente conseguir ficar na frente da doença, tá? Esse tipo de solução, melhorar a capacidade do sistema de saúde, testar em larga escala e o contact tracing, a combinação deles é que, na nossa opinião, de fato, permite o levantamento progressivo da quarentena, volta ao trabalho das pessoas e a gente ter um início de volta à normalidade. Sem essas coisas, a gente acha que a gente está correndo muito risco em termos de a epidemia voltar, tá? Agora, uma coisa interessante dessa crise, do desafio que o Covid trouxe, de uma certa maneira, para o mundo inteiro, é que tem muita inteligência sendo aplicada para tentar achar uma solução, um tratamento, uma vacina para o problema, tá? Na última contagem que a gente viu, tem pelo menos 285 drogas diferentes sendo estudadas para tratar o Covid, tá? A Covid, né? E tem mais de 1.300 trials sendo feitos pelo mundo com todas essas drogas para tentar achar uma solução, ou na verdade, um pacote de soluções, né? A gente acha que a luta contra o Covid, ela não tem uma bala de prata que vai solucionar ela provavelmente precisa de um arsenal de coisas para tentar um tratamento e, eventualmente, até a gente chegar numa vacina, né? Então, aqui nesse slide, a gente mostra um pouco uma série de tratamentos que estão sendo colocados e estudados aí, desde tratamentos que entram na etapa inicial da doença, né, como os antivirais, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que têm sido muito comentados, e outros tipos de tratamentos similares, até aqueles tratamentos que entram quando a doença já está numa situação mais severa, os anti-inflamatórios, os anticoagulantes, outros tipos de tratamentos desse tipo, até a gente chegar numa vacina, tá? A gente acha, de novo, sem ser médico, mas acompanhando todo o desenvolvimento que vem acontecendo aqui nos últimos 2 meses, a gente acha que vai ter uma série de soluções, de novo, não uma bala de prata até se chegar numa vacina. Uma vacina provavelmente vai demorar mais tempo, 12 a 18 meses, mas é um caminho aí para, de fato, conseguir lidar melhor com a doença, né? E aí, assim, o que a gente acha mais importante começar a entender é qual é o caminho para a saída da quarentena. E a gente usou aqui um trabalho que foi feito recentemente pelo Morgan Stanley para os Estados Unidos para ilustrar como seria uma possível saída da quarentena. Então, essa linha aqui, azul escura, é o número de casos, novos casos nos Estados Unidos, né? E a gente provavelmente está muito perto do pico agregado aqui, tá? Se não for agora, é nos próximos 10 dias. O pico das costas leste e oeste, então lugares como Califórnia e Nova York já provavelmente passou, mas tem outros lugares ali, Flórida, ao meio dos Estados Unidos, que ainda tem muito caso. Isso vai cair em maio, junho, né? Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Eles estão conseguindo explodir a capacidade de testes deles, né? E a gente acha que a partir de junho a julho vai ter uma primeira onda de volta ao trabalho, de levantamento das quarentenas, né? Até julho. Só que qual que é o grande problema? E qual que é o grande medo que a gente tem? É a volta da doença no inverno, né? No caso americano, lá, a partir de novembro, dezembro, é ter uma segunda onda de doenças, né? Os sistemas de saúde vão estar muito mais bem preparados, a gente provavelmente vai ter tratamentos, etc., talvez ainda não uma vacina generalizada, mas uma segunda onda. Isso que, quando a gente pensa no caso do Brasil, nos preocupa também, porque o nosso inverno está mais próximo, né? E aí a gente pode ter, se a gente levantar as quarentenas aqui entre maio e junho e as pessoas forem todas para a rua, etc., e tiver um novo pico da doença no inverno aqui,
talvez não dê tempo de o sistema de saúde estar bem preparado, tá? Então, existe um horizonte claro de saída das quarentenas, de levantamento progressivo e retomada econômica, mas esse horizonte passa por muito teste e passa por preparar o sistema de saúde para aguentar os potenciais segunda e terceira ondas que vão vir da doença. E também passa, eu acho, e aí é importante para todos nós se acostumarmos, passa por uma reeducação, todo mundo vai ter que passar a usar máscara, fazer um distanciamento social mais permanente aí para a gente a segunda e a terceira onda não serem tão ruins como foi essa primeira, tá? Tem vários dados aí interessantes nos Estados Unidos já mostrando que, de fato, o pico passou, né? Esse que a gente mostra aqui nesse gráfico é um dado de uma empresa que chama Kinsa, que faz termômetros eletrônicos que se conectam na internet e eles monitoram os sintomas de gripe vis-à-vis o padrão histórico, né? E a gente está, como os gráficos mostram, está todos os lugares aqui dos Estados Unidos, ou a maior parte deles, está bem abaixo do padrão histórico. Então, de fato, a gente provavelmente já passou do pior momento da doença lá. E aí, assim, saindo um pouco do mundo da epidemiologia e da medicina propriamente dito, o que a gente acha, enquanto, de fato, gestor, investidor, muito importante as pessoas terem em mente é que existe, sim, um desafio muito grande trazido pela Covid, mas o que a gente está vendo em termos de reação de política dos mais diferentes governos do mundo é também uma coisa sem precedentes. Então, o estímulo monetário que está sendo colocado na mesa pelos bancos centrais do mundo é algo que a gente nunca viu, tá? Nem na crise de 2008, nem, enfim, na crise da Europa, lá 2011, 12, nem mais recentemente, tá? Uma reação muito, muito forte de política monetária, sem precedentes. O Fed colocou uma série de programas na mesa para dar conforto para o mercado, injetar liquidez no mercado, né? Quando a gente olha esse gráfico e essa linha azulzinha clara aqui que sobe, em um mês, o Fed injetou 1,7 trilhão de dólar de liquidez nos mercados, tá? Então, é muito importante entender que essa liquidez não vai embora do dia para a noite, tá? Ela vai ficar, mesmo a doença refluindo e a economia retomando, essa liquidez e mais alguns trilhões de dólares que ainda estão por vir de programas do Fed, de mais liquidez, elas vão estar aí. Então, esse estímulo monetário é uma coisa muito importante que ajuda a travessia, tá? E também o estímulo fiscal, que a gente está vendo aí, os países desenvolvidos do mundo colocando uma resposta de política fiscal absolutamente sem precedentes, né? Os Estados Unidos já anunciaram e estão implementando programas fiscais de mais de torno de 7,5% do PIB. Esse número, quando assim, a gente olhar para trás daqui a alguns meses, vai provavelmente ser algo como 10% do PIB, né? Então, alguns trilhões de dólares de estímulo fiscal se somando ao estímulo monetário. Isso é muito importante ter em mente, porque isso embasa um pouco do otimismo que a gente, na Verde, tem em relação aos mercados. O Luiz vai falar mais disso daqui a pouco. E aí, enfim, antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria mostrar alguns dados que a gente tem acompanhado no Brasil para dar um pouco de dimensão do que foi o choque até aqui, tá? Para algum pedaço da economia, tá? Não é tudo. Então, a gente olha esses dados aqui que são compilados pela Cielo, de faturamento do varejo no Brasil, desde o início, digamos, das quarentenas ali, no fim de fevereiro, começo de março. Então, a gente teve uma primeira semana que ainda a economia sofreu pouco, mas de lá para cá, né, a gente vê aí o varejo sofrendo aí quedas de primeiro 50%, depois 40% de faturamento pós-crise. A gente acha que essa retomada aí, conforme as quarentenas forem sendo levantadas, ela vai ser gradual, tá? E a gente vê alguns setores menos afetados, né? Coisas como supermercados e farmácias numa situação bem melhor, outras coisas como serviços, obviamente, sofrendo muito mais, tá? Com isso, vou passar a palavra aqui para o Luiz,
que vai passar um pouco a nossa visão dos mercados e depois eu volto aí para o Q&A. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer a XP o convite, né, para a gente poder participar dessa live, que muito nos honra. Então, eu vou falar um pouco agora sobre mercados e também como a gente se posicionou nisso, nessa crise, né. Uma coisa interessante, né, para anotar, é que essa queda, né, dá para ver nesse gráfico, foi a queda mais rápida e da história de todas as quedas do S&P, né? Eu uso o S&P porque é um mercado muito antigo, existe há muito tempo, é o mercado mais líquido do mundo, né? Então, é interessante notar que desde que as notícias ruins começam, né? Vamos pensar numa que todo mundo lembra, né? 2007, 2008, quer dizer, desde o índice 100, né? Que foi lá no começo de 2007, até o momento que ele atingiu o low, né? Que foi aquele 666 do S&P, no dia 9 de março de 2009, demoraram 73, 74 semanas, né? A de 2000, né, vamos lembrar que a do Nasdaq foi muito rápido, mas a do S&P, né, levou 133 semanas até chegar no low, né? E assim vamos. Ela foi com uma violência, né? A gente nota aqui a linha marrom indo de 100 para 65, né, entre o começo de janeiro e o dia 19 de março, 20 de março, e o que a gente não está vendo aqui, né, é que a reação de alta também foi o mais rápido da história, né, poucos dias depois, a gente está só com 11% de queda no começo de abril, né, o que suscita, né, muita, vamos dizer, comentários ou ideias, né, de que isso seria um bear market rally, né? Porque, vamos dizer, nenhuma outra crise anterior foi e voltou tão rápido, né? Agora, se for um bear market rally, né, foi o bear market rally mais violento da história, né? Então a gente também não pode comparar esse market behavior, né, com outras crises. A gente não sabe se for um bear market rally, né? O futuro dirá, mas essa crise tem esta característica. Agora, se a gente pegar, né, e tirar o lado emocional e procurarmos ser racionais, né, numa análise bem simplista que está nesse slide, imaginarmos que daqui um ano e meio, né, vamos ter uma solução, né, e a gente acredita, a gente não sabe quando que nós vamos ter uma solução, uma vacina em um ano e meio, ou antes dessa vacina, a gente vai ter algum Tamiflu, né, imaginando na crise do H1N1, que, vamos dizer, se especulou muito sexta-feira, né, que o Remdesivir poderia ser o nosso Tamiflu. Se a gente simplesmente imaginar num valuation de equity quanto 2 anos ruins tiram do valor de equity das empresas, né, se zerar o lucro no ano 1, zerar, né, a gente está longe disso, perde-se 6% do valor do equity. Reduzir 50% no ano 2, mais 3%, e reduzir o lucro na perpetuidade, né, em 5%, tira mais 3%. Então, se a gente olhasse por esta ótica, né, evidentemente ela não é a única ótica, né, porque tem uma perda do PIB considerável, tem gente que vai quebrar, o setor de serviços vai ficar sem receita, a retomada vai ser mais lenta, e isso é só uma análise simplista de puro valor do equity, era para ter caído 12%, né? E olhando esse gráfico, ele é feito, vamos dizer, simulando o Ibovespa, né, que está aí caindo 33%, 32%, de onde vem a grande queda, né? 21% vem de aumento de 1,4% no CAE, né? E, digamos assim, aí se comporta, né, de uma maneira diferente num país emergente como o Brasil, né, onde o risco país medido sob 2 óticas simples, né, que todo mundo conhece, a B50, né, que foi aí de 3,5 até 5, agora voltou para 4,3, então isso daria 0,8, estamos com a alta do CDS do Brasil de 100 para 290, então são 2% ao ano. Quer dizer, grosso modo, né, isso aqui não está errado, né, é algo que tem um upside, né, porque simplesmente caindo 21%, né,
se só o nosso CAE voltar ao que era antes, né, eu não estou dizendo que ele volta facilmente, nem é óbvio inferir isso, a Bolsa já ganha 31%, o Ibovespa, simplesmente com a redução do CAE, né, e mesmo tendo 2 anos muito ruins, né? Então, isso é difícil, né, numa época dessa, você raciocinar de uma maneira de valuation, mas acho que é muito importante ter isso em mente. Bom, evidentemente, né, a redução do CAE nos Estados Unidos é bem menor, né, mesmo imaginando que esse custo subiu 1,4% ao ano, o 10-year Treasury caiu 1% ao ano, né, então você teria para eles alguma coisa como 0,5% net, e por isso que as bolsas lá têm que cair menos. Agora, aí eu vou usar o comparativo com 2008, né, e claro, quando a crise é diferente, o que aconteceu no pior momento, né, onde o mercado estava lá embaixo, o que o mercado esperava em janeiro 8 é a linha azul, né, de crescimento, de dividendos, entre janeiro 7 na perpetuidade. Então, a gente tinha uma curva aí subindo 2, 3% ao ano, dando aí 60% em 10 anos. No pior momento, em 2008, né, quando o S&P tinha caído para 700, é a linha marrom, quer dizer, a gente vê que caiu bastante, o mercado estava extremamente cético que isso nem 10 anos depois, né, 2018, chegaria ao zero, né? Ele não chegaria de onde ele saiu no começo de 2007. E o realizado, que é a linha amarela, né, foi muito superior, mesmo à expectativa otimista que a gente tinha em janeiro 8, por razões específicas, americanas, Big Tech, né? E aqui, no momento em que a gente está vivendo, né, são gráficos similares, né, em 2 de janeiro de 2020, a gente tinha a linha vermelha, no pior momento, né, em 19, 23 de março, uma queda de 35% no lucro barra dividendo, e subindo, só chegando lá na frente, né, em 2031, nem chegando no que estava, ainda ficando 20% abaixo, né, e hoje, né, aí no dia 15 de abril, que é a linha verde, a gente está no intermediário, né, vamos dizer que a gente ainda acha, na nossa visão, um cenário bastante pessimista, né? A recuperação da economia americana pós-crises, em geral, tem sido melhor, sempre melhor do que se imagina. Bom, aí tem uma outra visão de onde investir, né? E se a gente olhar de novo a crise de 2008, quer dizer, até lá, o mundo desenvolvido, ele andava assim, ou, vamos dizer, olhando o ex-US com o US, relativamente em linha, né? Os Estados Unidos não foi especial na primeira metade do século XXI, né? Agora, de 2010 a 2020, né, o lucro praticamente dobrou, né? Aí não existe bola, porque os earnings per shares dobraram praticamente, né, de 90 para 180, agora caíram, vão cair, evidentemente, né, o mercado imagina algo como 120, 130 para esse ano, 150 para o ano que vem, do lucro do S&P. Agora, olhem a tragédia, né, que foi investir em bolsa, quando a gente pensa numa bolha, né, fora dos Estados Unidos, né, o MSCI World, quer dizer, aí você tem China, Emerging Markets, Europa, Japão, né, que é a linha preta, ele não deu nada de retorno, né, nem se você considerar a partir de 2005, né, então, assim, eu gosto de olhar essa questão do MSCI fora dos Estados Unidos com os Estados Unidos, para mostrar que não existia uma bolha no mercado acionário americano, né, simplesmente o mercado reage aos earnings per share, né. Vamos ao próximo? E uma outra forma de ver isso, né, a gente vê, aí o índice 100 é janeiro 10, quer dizer, depois dos anos de queda de 2008, recuperação de 2009, a gente vê que, bom, a linha dos Estados Unidos é o que a gente viu antes, né, Europa e emerging markets dando retornos muito pequenos, né, em 10 anos, 20% de ganho, né, e o patinho feio da história, infelizmente, somos nós, o Brasil, né, quer dizer, $100 investidos no EWZ ou IBX em dólar, né, hoje, né, a gente teria $49, né, a gente perdeu, o Brasil, 50%, evidentemente teve empresas que ganharam, isso aqui é um índice, né,
que tem commodities, tem large cap banks, tem, enfim, não vamos discutir critério de alocação, mas, enfim. E aí tem um outro jeito de ver isso, né? Com a base 100 em janeiro de 2001, né? Aí a gente consegue ver que as linhas dos Estados Unidos, né, e da Europa, elas são smooth, né? Quer dizer, ou seja, não tem grandes saltos, né? Você não vê, assim, os Estados Unidos, vamos dizer, crescendo de 2001 a 2010 ele subiu muito pouco, né? De 2010 a 2020 ele foi crescendo um pouquinho por ano, né? Você não tem nenhum indicativo de bolha. Europa andando devagar, onde a gente teve um wild ride foi no Brasil, né? O Brasil, vamos dizer assim, ele era muito barato, né? Em janeiro de 2001, no pico, né? Do nosso boom de commodities e do governo Lula, $100 viraram 800, né? Caímos aí para 300 e hoje, 10 anos, a gente também não foi a lugar nenhum, né? Vamos ao próximo? Bom, aí eu vou entrar um pouco, né, na nossa árvore de decisão, né? Dado que a gente estava e fomos pegos na crise otimistas com o Brasil, né, com 30% alocados em Bolsa Brasileira, e eu não acho que a gente estava errado nisso, né, a Bolsa não estava barata, mas a gente tem crescimento, fizemos reformas importantes, inflação baixa, juro baixo, né, e aí, enfim, né, veio o que veio, e nós decidimos, né, depois da quarta-feira de cinzas, foi uma decisão errada, né, porque eu podia ter vendido, né, admiro quem teve a cabeça fria de chegar na quarta-feira e vender 105 mil índice, né, que tinha caído de 115 para 105, a gente simplesmente resolveu, né, aumentar a nossa exposição na Bolsa Americana, né, e a gente achou e acha, né, que ainda é uma grande oportunidade por várias questões, né, aí vem assim, um argumento importante, né? Quer dizer, por que dessa vez essa crise é diferente das outras, né? Toda crise, enfim, tem seus fundamentos, né? Mas na maior parte das crises anteriores havia um culpado, né? Quer dizer, vamos pegar na de 2008, que todos nós lembramos bem, né? A culpa de quem era? Das famílias, das empresas e dos bancos, né? Que se beneficiaram dos excessos que levaram à crise de 2008, né? Quer dizer, leverage em tudo que é lugar, bancos com balanço extremamente leverage, né? Famílias comprando real estate e alavancando praticamente sem colocar dinheiro. E, normalmente, outras crises, né, se eu lembrar, a crise de 97, foi uma crise na Ásia e uma irresponsabilidade de, vamos dizer, se colocar dinheiro em emerging markets, né, sem verificar fundamentos, até eles ficarem extremamente caros, enfim, você tem sempre um culpado e o governo, né, demora para ajudar, reluta em ajudar, porque alguém é culpado e ele não quer beneficiar alguém. Nessa crise, não existem culpados, né? É um vírus, é um acidente da natureza, então existe uma disposição dos governos a ajudar infinitamente maior, né? E que, principalmente, né, porque uma série de negócios tem que ficar fechado, né, e aí tem uma diferença enorme em que ramo de negócio que você está, e isso é puramente randômico, né, não acho que é algo que dê para se imaginar ou prever em nenhum modelo, né, e esse estímulo é muito grande. Eu vou mencionar nos próximos slides alguns aspectos interessantes, né, que a gente aqui no Brasil talvez não acompanhe tanto, né, pequenas empresas americanas, e o que a gente chama de pequenas empresas americanas, small business, são com 500 empregados ou menos, né, essas empresas são 31 milhões nos Estados Unidos, né, cadastradas, e são responsáveis pela metade dos empregos do Brasil, né, do país dos Estados Unidos, né, e 90% delas têm menos de 20 empregados, né. Quer dizer, o governo americano vai dar, né, já deu 350 bilhões de dólares, esse número vai para 600 bilhões de dólares, eu acho que depois, se precisar aumentar, será aumentado, quer dizer, um número imenso, 600 bilhões de dólares. Detalhe, se essas empresas não demitirem ou não cortarem salários, esse empréstimo não precisa ser devolvido, né? Ou seja, é algo extremamente interessante, né, do ponto de vista de quem vai ficar com o business fechado, né?
Bom, aí vamos falar do seguro-desemprego, né? Como a gente acompanha esse debate no Brasil, né? O que está sendo feito lá, o seguro-desemprego que os estados pagam, são cerca de médio $385 por semana, né? Esse número vai subir, subiu, né, para $985 por semana por 39 semanas. 39 semanas são 9 meses, né? E nós estamos falando de $4.000 por mês, né? Quer dizer, $4.000 por mês são R$ 22.000 por mês, para um número de 20 milhões de americanos, né? E aí você está atingindo, com famílias, talvez 80 milhões de pessoas, alguma coisa assim, né? Então, ele é um estímulo fiscal imenso, né? E um dos motivos que a gente gosta, né, da Bolsa Americana são esses, né? Eles estão dando, se você juntar, você falar em $4.000 por mês, por 39 semanas, né, para 20 milhões de pessoas, nós estamos falando em 750 bilhões de dólares. Né? Isso não é, digamos, empréstimos ou compra de títulos ou compra de crédito, é uma bazuca que a gente nunca viu na história da humanidade. Né? Depois a gente vai pensar como é que isso vai ser pago. De qualquer forma, se você juntar os 750 bilhões de dólares que são para os desempregados e mais 650 bilhões de dólares para as empresas, você já está falando em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, simplesmente a gasto perdido, né, que o governo americano está dando. Uma outra questão sobre a Bolsa Americana, né, é que o lockdown acelera a busca por inovação e produtividade, né, uma transformação digital que está sendo tremendamente acelerada por conta da crise, né? Até houve um live aí do Martin Scobbari, né, da DA, que falou bastante sobre isso, quer dizer, coisas de transformação que iam levar 5 ou 10 anos estão sendo feitas em 1 ano, ou em algum caso, meses, né, e no limite, quem vai ser beneficiado isso são as grandes empresas de tech americana, né, e tudo passa por elas, quer dizer, varejo online, produtividade do home office, cloud computing, digitalização, haverá um retrocesso na globalização, né, as cadeias de produção, isso também vai beneficiar os Estados Unidos, né, que ele vai querer depender menos da Ásia, né, explosão de investimentos em tech, enfim, tudo isso, né, são tendências que beneficiam bastante as empresas americanas, né. Quer mudar? Uma outra forma, né, de ver isso, né, falando das empresas americanas, é, digamos assim, a maneira, né, como elas se comportam, como o business nos Estados Unidos se comporta em relação à crise. Quer dizer, aqui no Brasil, né, quando alguém passa por uma dificuldade, não consegue pagar funcionários, fornecedores, bancos, impostos, para esse cara se reerguer, né, é muito difícil, né? E lá nos Estados Unidos é o lugar mais fácil do mundo, eles demitem 20 milhões, contratam 20 milhões, se tiver que renegociar para poder sobreviver, é o melhor lugar do mundo para isso acontecer. Enfim, a gente acha que é ali que tem que estar, né? Em relação à valuation, né, eu diria assim, a gente teve, né, perto, né, de um estresse de 2008, né, onde o Equity Risk Premium, né, chegou aí a 7% ao ano, né, em 2008 a gente chegou aí a 6,5%, alguma coisa assim, quando o S&P bateu 2.200, e hoje, né, já depois dessa alta, está em 4,8%, né, agora, bom, estando aí, né, aí vem a pergunta, bom, não é a hora de vender, né, isso é um bear market rally, vamos raciocinar um pouco em cima disso, né, os argumentos dos Burrs, né, que isso é um bear market rally, que faltam, alguns deles, faltam visibilidade da duração e tamanho da pandemia, como ela vai ser retomada. É verdade, eu concordo, né, por hora, tudo que aconteceu foi muito pior que a gente imaginava, né, quer dizer, o vírus foi pior, a propagação foi pior, a gente imaginava que um lugar quente como o Brasil teria uma vantagem imensa, a vantagem era menor que a gente imaginava,
Enfim, por hora não existe nenhuma grande alternativa a não ser o lockdown, que pode se repetir. A questão é, o dia que a gente tiver visibilidade, né, o preço não será esse, né? E como o Luiz Carreiras mencionou, né, a gente tem uma quantidade de iniciativas, né, no mundo, unlimited talent, unlimited people, unlimited budget, né? Quer dizer, os melhores pesquisadores, cientistas, médicos do mundo, engenheiros trabalhando dia e noite em um monte de países. O mundo sempre resolveu isso, é uma questão de tempo, né? Recentemente, nos últimos 50 anos, a varíola matou 20 milhões de pessoas, a AIDS matou 35 milhões de pessoas, para tudo teve solução. O problema agora é uma corrida contra o tempo. Quer dizer, a gente acredita que isso vai ser resolvido, só não sabemos quando. O problema é não ficar posicionado, né? Se isso for resolvido e sai uma notícia boa, o mercado sobe na frente, né? Esse é que é o problema, não ficar posicionado e, no limite, quando isso acabar, e vamos ter juro extremamente baixo no mundo, e estímulo fiscal, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? A gente vai buscar velho, né? E onde que está o velho no mundo? Onde que estão as melhores empresas, né? Aí tem um outro aspecto da saúde, né? Países como Singapura, Japão, viram repiques, né, de casos, né? Mundo ocidental, é verdade, né? Os orientais, os asiáticos conseguem controlar muito mais eficiente, né? Ou seja, a população inteira usa máscara, né? As indústrias, o pessoal trabalha muito protegido, tem boa gestão pública, tem muito teste, né? O mundo ocidental vai sofrer mais, e os emerging markets como nós, depois eu posso comentar mais de Brasil no que o Q&A, vão sofrer muito mais, né? Um terceiro argumento, né, queda de 15% no mercado é muito pouco dado também na crise, né, e hoje não é 15, né, pelo fechamento de sexta-feira é só 11, sendo que o Nasdaq, na verdade, já está em alta, né. Esse é um bom argumento, né, é um argumento que eu respeito, eu vou pensar, quer dizer, a gente comprou isso muito mais baixo do que está aí, não recomendo, talvez, que se compre nesse preço, mas a verdade é que a escala dos estímulos, né, é absolutamente sem precedentes, né. E o quarto item, né, que é o valor relativo do equity versus o crédito high yield, se você quiser calcular o valor de bolsa em relação ao que subiu o crédito high yield, a bolsa deveria estar mais baixa, o S&P, é que a composição setorial é brutalmente diferente, então não dá para se achar que o S&P é o GDP e o high yield não tem. Muita gente faz esses argumentos, a gente não compra eles. Vamos na próxima? Bom, agora tem um apêndice, e nesse apêndice tem muita coisa do Brasil. E eu tenho até, abrindo tempo, né, como eu sei que virão perguntas sobre o Brasil, então eu vou preferir iniciar o Q&A, né, que já estamos a 45 minutos, e aí depois, no Q&A, eu tenho uns slides interessantes do Brasil e como é que a gente vê o Brasil, um país emergente, num cenário desse. Obrigado. Bom, obrigado, Luiz, né, Stolberger e Parreiras. Eu acabei não comentando, gente, na esquerda aqui da tela tem um QR Code que, se você passar o celular em cima dele, vai levar a direção do site Juntos Transformamos, que é uma campanha que a gente lançou há umas 2-3 semanas atrás, na direção de ajudar pessoas que vão precisar em relação à crise, né? Então, a gente lançou uma ação que vai levar alimentos a comunidades carentes e ajudar em frente de saúde. Quem tiver interesse em doar, basta que você entre no site, que as dicas elas estão ali dentro. Independente disso, o que a gente quer mesmo é estimular que a filantropia aconteça no Brasil de forma descentralizada. A gente tem um país que é extremamente complexo, são 26 estados, são 5.700 municípios, então, se você não quiser aderir com a gente, que você faça filantropia na sua cidade da forma que você achar que é mais eficaz. Bom, sobre a pergunta, eu queria começar na sequência, o Ferreira e o Beni seguem na sequência. A pergunta minha não é exatamente sobre mercado, é mais sobre empreendedorismo, e eu sei que o Luiz iniciou
a Verde lá atrás, em 97. Eu queria entender do Luiz, assim, como é que ele, como empreendedor, lida com uma crise inesperada como essa? Assim, como é que ele lida com a equipe? Porque, naturalmente, mexe muita coisa, né? Como é que ele lidou com botar as pessoas em casa, com motivar o time? E, na sequência, assim, o que ele tira de ensinamentos de crises anteriores que ele atravessou? Seriam essas duas perguntas. Bom, como empreendedor, né, eu acho que aí cada ramo de atividade, cada um lida diferente com isso, né? Então, eu não posso querer me comparar aqui a alguém e os problemas, né? A gente, no ramo financeiro, ainda tem uma certa situação privilegiada, né? Que o nosso negócio não foi disrupted para não poder funcionar, né? Quer dizer, não estou aqui, imagina os problemas de quem está no ramo da aviação, ou hoteleira, né? Ou restaurante, enfim. Da nossa parte, né? Porque é isso que mexe com a gente. Em primeiro lugar, tem uma longa experiência em crises, né? Fica velho é uma merda, né? Mas a única vantagem que você tem é que você tem muita experiência, né? Em crises. Então, nos meus 40 anos, eu estou trabalhando nisso desde os 23 anos, eu tenho 65, eu já passei por muitas, mas como gestor, primeiro assim, né, o nosso negócio é talento, né, o nosso negócio é discussão, é buscar informação, é discutir, tomar decisão, né. Então, quando você está bem posicionado para a crise, né, por exemplo, em 97 a gente estava bem posicionado, em 99 estava comprado em dólar, em 2002 estava vendido em Brasil quando o Lula veio, é muito mais fácil, né? Porque você pode prever uma crise, né? Uma crise, vamos dizer, político-eleitoral ou econômica, né? Os trends econômicos, eles são lentos, eles são, de uma certa forma, previsíveis, né? Alguma coisa como essa não é previsível, né? E a nossa situação, nesse caso, é parecida com 2008, né? Não querendo comparar, 2008 foi longa, foi ruim, a gente também entrou errado, né? Entrou em 2008, 40% comprado em bolsa brasileira, a bolsa caiu muito. E quando você entra errado, isso te obriga a uma introspecção, tu e do time, né, de lidar com uma diversidade, né? Então, quando você está numa diversidade, vamos dizer, aquela situação te obriga a pensar o melhor de si, né? Porque você tem que sair da sua zona de conforto. E a grande desvantagem da zona de conforto, né? Estamos lá animados com o Brasil, as coisas estão indo bem, então você está naquele diapasão, você não está com os seus sentimentos, né? Os seus estímulos mentais extremamente preparados para uma coisa muito diferente, né? Aquilo tem uma certa tendência assim previsível, então quando acontece uma coisa dessa, você tem que se reinventar, né? Você tem que avaliar como é que você vai sair disso, né? Então, você tem que repensar e tomar decisões, né? É duro, mas, assim, é como se sentir, né? Eu me sinto bem com isso, tá? Porque eu me sinto, assim, como uma espécie de uma figura, assim, emblemática de um navio, né? Você está com aquela roda, aquele timão na mão, né? Pilotando o navio numa tempestade, né? Então, isso é uma situação interessante, que ela te deixa os nervos à flor da pele, e isso acaba te, eventualmente, fazendo que com a tua capacidade de tomar decisão aumenta, né? É o que todos nós queremos fazer, né, com nossos times. Então, é uma sensação dura, mas é uma sensação boa que a vida te proporciona numa crise, especialmente quando você entra errado nela, né? Você tem que tomar alguma atitude. Acho que se eu puder complementar o Luiz, Guilherme, uma coisa que essa crise mostrou de novo para a gente, como 2008 também, é o valor de ter boas equipes. Ter boas pessoas no tempo mais fácil faz muita diferença, mas na crise faz toda a diferença, né? Pessoas com capacidade de se adaptar, com capacidade de aprender novas coisas e, como o Luiz falou, no meio da tempestade, né? Então, a gente tem um privilégio na Verde de trabalhar com 60 pessoas extremamente talentosas e que, assim, a gente está em home office full, todo mundo há um mês, e a empresa nunca funcionou tão bem, né? Então, óbvio, tem os desafios do home office e do mercado e de gerir a empresa, mas acho que
privilegiar bons talentos nunca se mostrou tão importante quanto num momento como esse, né? Então, acho que dá mais convicção, algo que a gente sempre acreditou, nosso negócio é um negócio de pessoas, mas na hora da crise isso fica muito, muito mais óbvio, né? E acho que o time, eu e o Luiz estamos aqui falando para as pessoas, tendo essa conversa com vocês, mas por trás dessa apresentação tem muita gente muito talentosa, trabalhando muito, e é aí que a gente vê a diferença que esse pessoal faz também. Muito bem observado. Legal. Bom, Ferreira, você pega a partir de agora? Tá bom. Depois obrigado, Guilherme. Tá bom. Obrigado, Parreiras e Stuhlberger, pela aula. Sensacional a apresentação que vocês passaram para a gente. Acho que ficou claro, né, a preferência que vocês têm por S&P e pela Bolsa Americana, né? A gente concorda aqui que os Estados Unidos devem sair mais rápido dessa crise, né? Não só pelo setor de tecnologia, mas também essa capacidade aí que eles têm, né, de imprimir moeda e o dólar continuar forte, né? Coisa que infelizmente a gente não tem por aqui. Então, a primeira parte da dúvida, se cada um quiser responder as duas partes da pergunta, mas a primeira parte em relação à Bolsa Brasileira, né? Se vocês têm a preferência de investir fora, ela também está trazendo uma visão mais cautelosa estruturalmente para o Brasil, no pós-coronavírus, ou se não, se vocês acham que passando essa turbulência, a Bolsa Brasileira volta a ser um bom ativo para ter. E aí a segunda parte da mesma pergunta dado essa visão que vocês têm em relação a Brasil e Estados Unidos, como é que isso se reflete na visão em relação ao dólar real, né, que historicamente sempre foi um ativo que contribuiu muito, né, para a performance do verde. Luiz, vamos falar de dólar real primeiro, eu vou colocar os slides e aí depois a gente fala de Bolsa Brasileira, acho. Ok. Então, o que a gente tem notado, né, é que desde há um ano e meio atrás, o dólar, né, mudou de patamar, né, e a gente percebeu que o diferencial de juros tinha um peso muito maior do que todo mundo imaginava. Agora, olhando no momento dessa crise, né, quer dizer, quando os modelos do dólar apontavam alguma coisa como 3,70, 3,80, ele estava 4, quando ele apontava um 4, ele estava 4,40, 4,30, e agora nessa crise, né, o modelo do dólar foi para 4,65 e ele foi para 5,23. Se a gente olhar as razões dessa depreciação, né, no modelo que leva em conta o CDS de 5 anos, o dólar REAR, o CRB, o diferencial de juros, duas coisas só pesaram, né? O diferencial de juros se manteve constante com os Estados Unidos, os dois caíram muito, CRB pouco, boa parte atribuída, né, à alta de CDS do Brasil de 100 para 300, e a outra metade, né, por conta do dólar estar forte em relação ao mundo inteiro. Por que a gente está 2,5 desvios padrão, né, 2,6 acima do valor justo, que é 4,65, e tem estado assim? Tem muita explicação, né, nada que eu te diga convincente, né, já estava assim antes dessa crise e isso aprofundou o problema. Eu costumo atribuir isso ao fato de que a gente ficou 26 anos com juro real absurdo e o reciclamento desse dinheiro de reais para dólares, ele tá sendo feito muito rápido, né? Ou seja, como o juro caiu muito, muito rápido, o dinheiro sai daqui muito rápido, né? Vamos dizer, não estou dizendo que poderia ser diferente, né? Mas, assim, a gente não tem posição no dólar, né? Ele está aí, enfim, um tanto quanto defasado, né? Eu acho que o Banco Central tem operado bem, né? Se o Banco Central quisesse vender dólares, vender reservas perto do fair value, né, ele ia encontrar uma demanda infinita, então ele vai servindo, porque eu acho que também da parte do Banco Central, o Roberto faz bem isso, deixar o hedge caro, né? Se o hedge é barato, todo mundo quer, né? Enfim, sobre dólar, né? Sobre bolsa, né, quer voltar para... Eu acho que, digamos assim, o problema que fez o nosso custo de capital subir 1,4 ao ano, né, o que implica só isso em 21% de baixa na bolsa,
é o nosso problema fiscal, né? Se quiser pegar os slides do fiscal, quer dizer, isso explica tudo. Primeiro, isso não é culpa do Brasil. Qualquer país emergente passaria com isso. Isso aqui não é culpa de ninguém, né? Somos um país pobre, emergente, temos muito problema para resolver, e no momento que a gente é pego numa porrada dessa, não tem como o governo não ajudar, né? O Brasil, acho até que tomou, digamos assim, boas atitudes, né? Não acho que a Fazenda e o Congresso tomaram boas atitudes. Agora, a gente vai ter que lidar, né, com, em 2 anos, né, a crise do coronavírus vai nos tirar praticamente a reforma da Previdência inteira, né, entre perda de receita, né, e aumento de gasto, né, isso imaginando que essas coisas não fiquem permanentes, né, quer dizer, a gente estava aí antes da crise, né, essa linha azul, praticamente indo para zerar o resultado primário, né, ele vai agora para o 8 do PIB negativo, né, e num cenário, enfim, razoável, a gente vai chegar nisso em 2027, né, então a gente vai perder 6 anos, né, de déficits, né, e do lado direito a gente tem a dívida bruta, né, no cenário preto que ocorreu antes da crise, o modelo era essa linha tracejada azul, né, e na vermelha, né, depois da crise, mas mantendo o teto de gastos, o que também vai ser um issue complicado, né, e depois da crise com teto de gastos de juros mais baixos, porque é verdade, a gente vai poder ter uma Selic muito mais baixa, então aí a linha amarela, evidentemente, é um wishful thinking, né, eu acho que é o cenário mais positivo que a gente queira imaginar, né, com os 3 poderes, né, e agindo em sintonia, né, e aí eu tenho que dizer que a gente tem uma certa preocupação na convergência dessa linha amarela, né, porque não, em relação vamos dizer, a situação de confronto, né, que a gente tem entre os 3 poderes, que isso não nos ajuda em nada, né, quer dizer, o poder legislativo querendo garantir, né, dinheiro para estados e municípios numa monta, essa é a batalha da semana, né, num montante muito superior ao que o governo federal quer dar, quer dizer, o governo federal quer dar alguma coisa como 40 bi, a primeira proposta da Câmara foi chegar em algo perto de 200 bi, eu acho que se tudo terminar bem, vamos terminar um número aí entre 100 e 150, mas eu acho que isso, independentemente, né, do mal-estar, vamos dizer, entre os poderes, né, é algo que eu vejo que os estados vão querer se proteger de não ficar, né, num período eleitoral à mercê do governo federal, e dado que o Brasil, infelizmente, né, ele não foi na história o país que a gente viu nos últimos anos do Temer e no primeiro do Bolsonaro, onde o Congresso votou reformas importantíssimas, né, como a Previdência, o teto de gastos, né, e a reforma trabalhista, e numa hora dessa, né, meio assim, parece que tem licença para matar, né, o gasto agora 20 bi é gorjeta, né, mais para lá e para cá, fica uma licença para gastar, o sentido assistencialista do Brasil vem à flor da pele, o mundo inteiro está fazendo isso, eu acho que a gente vai ter que provar, né, que nós seremos responsáveis e que os poderes voltarão a agir em sintonia. Dito isso, né, o fato do Banco Central, vamos dizer, poder aprovar, né, esse QE brasileiro, né, já passou, acho que no Senado vai para a Câmara, ou vice-versa, se isso acontecer, o Banco Central vai ter um outro instrumento na mão, né, para mesmo num regime fiscal mais expansionista e maiores gastos e menores receitas, poder não deixar os títulos longos do Brasil, né, explodirem de taxa, o que faz sentido, né, porque isso nos atrapalharia mais ainda, né, se a gente ficasse com esses títulos, vamos pensar perto de um estresse que acabou aí no governo da Dilma, né, como uma belonga, pagando uma 57,5 ao ano, né, porque por enquanto esse número, indo aí de 3,5 para 4,40 é um número, eu diria, razoavelmente bom, né, no estado da crise que a gente está, se puder manter isso, está muito bom. Então, a gente tem problemas, vamos dizer, de natureza fiscal, né, não é culpa de ninguém, tem os nossos problemas brasileiros para resolver. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que assim, só para, enfim, tem todo esse desafio que o Luiz mencionou, fiscal, que tem a ver com o custo de capital das empresas, né? Então, se a gente
explodir o fiscal, a taxa de juro longa não vai cair, e aí a taxa de desconto da Bolsa vai ser permanentemente mais alta do que era antes da crise. Esse é o desafio. Mas, dito isso, apesar do grosso das nossas posições estarem na Bolsa americana, a gente tem, sim, a posição em Bolsa brasileira. O que essa crise, o que a correção permitiu foi comprar ação de empresas de altíssima qualidade, que já passaram por inúmeras crises e vão passar por mais várias pela frente, a preços muito atrativos. Então, foi muito nisso que a gente focou, empresas de qualidade na Bolsa brasileira, que a gente acha que sobrevivem bem a essa crise e a qualquer outra que vier pela frente. E enfim, o bom da correção é que deu essa oportunidade para a gente comprar. A gente preferiu focar muito da compra lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem um pouco de posição em bolsa, mas menor do que a gente tinha anteriormente. Tá claro, obrigado. Beni, você toca a próxima? Toco, obrigado, Stuberger Parreiras. Há muito se fala da realização da Bolsa Americana, da crise. Eu acho que a gente deve viver pelo menos uns 3, 4, 5 anos, talvez, que já tem gente prevendo uma crise nos Estados Unidos, né? Eu lembro que Howard Marks teve 2 anos atrás com a gente e falou que a gente está no 8º, 9º inning e que a crise está chegando, está no final do jogo. E a crise chegou de uma maneira completamente diferente do que eu acho que todo mundo imaginava, né? Através da história de um vírus. E teve uma injeção de capital gigantesca, né? E o governo americano está em níveis máximos de alavancagem, né? O governo americano em níveis máximos de alavancagem. O próprio Martin, num bate-papo conosco, falou assim, essa para mim talvez seja uma das grandes dúvidas do mundo daqui para frente. Então, a minha pergunta é como que a gente vive nesse mundo de governos tão alavancados, principalmente o governo americano? Isso não contrata uma crise no futuro? Quer responder um pouco, depois eu entro, Luiz? Eu acho que, assim, a verdade é que a gente não vai ter uma crise dos governos de mercado desenvolvido se a taxa de juros continuar zero, né? Então, até o dia que as taxas de juros de longo prazo subirem, a gente não vai ter uma crise, né? Eu acho que tem gente falando que vai ter uma crise dos governos desde 2008, na verdade. Desde a última crise se fala desse tema e até agora não aconteceu. Então, eu sou bastante cético de que isso vai acontecer para frente. Agora, uma coisa que eu acho importante, que é bom lembrar e tem muito a ver com como a gente está se posicionando, o fato de todos os governos estarem com taxa de juros zero e estarem com estímulos monetários e fiscais muito, muito grandes, deixa com que apenas alguns ativos no mundo tenham valor relevante no longo prazo, né? Então, assim, em outras palavras, se o governo americano e o Fed, enfim, vai transformar o dólar a não ter valor nenhum, o que vai sobrar com valor no longo prazo, né? Vai ser as ações e os títulos das boas empresas, né? No fim do dia, o que o governo está falando, seja o americano, seja o europeu, o japonês, etc., o ativo que tem valor no longo prazo são as ações das boas empresas nos bons mercados que têm capacidade de se reinventar e continuar crescendo, tá? Então, uma das razões também pelas quais a gente acha que o S&P é o melhor lugar para estar, porque se o dinheiro em si vai ser questionado porque ele foi impresso numa quantidade sem precedentes, etc., o que vai sobrar para as pessoas investirem? São as boas ações das grandes empresas ganhadoras desta crise e das próximas, entendeu? Então, acho que esse é um pouco o resultado do que está acontecendo aqui. Eu queria acrescentar, de vez em quando eu falo sobre isso, né, de quando em quando. Primeiro, assim, não quero assustar ninguém, né, para ninguém pegar exatamente só isso que eu vou falar agora, né, isso tem que ser visto num contexto. Eu acho que ninguém está preocupado com isso agora, né, todos os governos vão ter que agir, a dívida americana vai subir aí no limite entre despesa primária, né, e compra de títulos de 20% a 30% do PIB, né, acho que hoje elas estão em 100, né, 120, 130, vamos lembrar que da Europa já é isso, né, 130, do Japão já é 200, quer dizer, vai existir um dia no futuro que, no limite, isso aqui, assim, né, é um capitalismo, né, no mundo,
e você usa o Estado para socorrer, né? Para você não ter, de novo, 1929, né? Os governos têm que fazer isso, porque eles não têm outras opções, até porque não é só para ajudar as empresas, ele tem que olhar aqueles milhões de habitantes, né, que vivem no país, que vão ter que precisar de dinheiro. Então, uma parte é para isso. Eu acho que a gente caminha, né, para essa dívida ser impagável. Agora, você vai me perguntar se é daqui a 10 anos ou 20 anos, é muito difícil de ter uma resposta, né? E provavelmente essa dívida vai ficar impagável não por causa do coronavírus, por causa dos problemas da Previdência. As pessoas vão viver mais, né? O coronavírus você tem uma vez, né? Esperamos, e vai ter uma solução. Podem ter outros no futuro, mas o problema das pessoas viverem muito e viverem mais, e demandarem mais previdência, seguro e medicina, né? Agora isso vai entrar nos Estados Unidos nesse debate de Medicare for All, né? Que é uma plataforma democrata que custa muito. Agora, no limite, nesse dia de São Nunca, o que é bom ter? A pior coisa que você pode ter é dinheiro, certo? Porque se tiver algum problema na dívida, né, isso é o que eu chamo, às vezes eu brinco de chamar, e essa expressão é minha, do grande plano Collor mundial, né? Um dia você vai acordar e ver que seu dinheiro não vale nada, né? E que você não pode sacar do banco. As pessoas vivem me perguntando, né, o que é melhor, é ouro, é Bitcoin, é terra? É difícil saber, provavelmente tanto ouro quanto Bitcoin quanto terra vão ser melhores do que ter dinheiro, porque o dinheiro provavelmente vai cair muito, 90%, 95%, já aconteceu 22 vezes nos últimos 2.000 anos do dinheiro virar pó, né, e nós já estamos aí há uns bons 150 anos que o dinheiro, nosso dinheirinho vale, o dólar, a libra, né, o franco suíço, e o ien, o marco alemão já viraram pó depois da guerra, né? Mas tudo bem, o Japão e a Alemanha foram arrasados, você teve um restart. Agora, numa escala grande, o que vai valer é boas empresas e mais empresas que têm dívida. Quer dizer, se você tem muita dívida, você quebra numa crise. Se você tem uma dívida administrável, se o dinheiro não vai valer nada ou vai valer menos, quem tem dívida, né, empresas de boa qualidade, acaba ganhando, né, porque você é devedor num ativo que vai valer menos. Eu sei que isso parece ser um pouco contraditório, né? E também não é o caso de discutir isso demais. Mas, assim, quando eu comecei a comprar o S&P, vi que os americanos iam gastar whatever it takes, né? Eu também penso no longo prazo sobre isso. Eu acho que essa reserva de valor em ações boas, isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, vale para qualquer lugar do mundo, é uma coisa para se pensar. Ações vão ser o big winner, algumas delas. Stuberger, então você diria que você é o Ray Dalio brasileiro, cash is trash. Eu não sei, o Ray Dalio, eu não sei se ele pensa exatamente assim, né? Enfim. Legal. Fernando, acho que é contigo. Bom, eu sei que vocês não têm um background aí de stock picker, né? Como vocês disseram lá pro Salomão, que inclusive está esperando vocês para um próximo episódio lá do Stock Pickers. Mas eu queria saber um pouco da visão sobre os principais setores, né? Aqui no Brasil, quais que vocês acham que se recupera primeiro, ou setores ou empresas, né? Quais que vocês acham que se recuperam primeiro e quais que vocês não querem investir, mesmo estando aparentemente baratos, né? O Pedro Salles, né, que na verdade isso aqui é feito pelo time do Pedro Salles, né, que inclusive está tendo uma performance muito boa esse ano, né, a carteira está dando 8% acima do índice, essa carteira está no verde, está nos fundos de previdência, né, a base dela, então a gente não tem, vamos dizer, a expertise dele. Quer falar alguma coisa, Luiz? Sobre os principais setores assim, que a gente está alocado? Né? O que a gente comprou e o que a gente tem de alocação aí em ações brasileiras, tá? A gente tem uma carteira que entrou razoavelmente um pouco defensiva na crise e hoje ela está menos defensiva do que ela estava antes, porque muita coisa que sofria muito, como consumo, varejo, caiu demais, e aí a gente, né, um pouco naquela lógica que o Luiz mostrou na apresentação dele, a empresa pode perder lucro de 6 meses, 1 ano, mas o valor dela está no longo prazo. Então, em consumo, a gente gosta muito de nomes como BR Distribuidora, Localiza, uma empresa incrível que a gente
putz, nunca tinha conseguido investir de uma maneira relevante porque estava numa ação sempre cara, e aí todo mundo fala, pô, mas ninguém mais vai andar de carro, né? Mas agora, né? Depois as coisas retomam. Então, esse é o tipo de investimento que a gente não tinha no passado e passou a ter. E também empresas que a gente acha que são ganhadores estruturais no lado de consumo de toda a aceleração do online, como o Mercado Livre e Magazine Luiza. A gente tem investimentos relevantes no setor de energia, Equatorial, né, o Salomão vai lembrar, foi a ação que a gente mencionou lá no Stock Pickers, né, como um dos maiores investimentos da história da Verde, que a gente gosta bastante. E a gente tem alguma coisa também no setor de saúde, Isso. Intermédica, Sul América, Apivida, que as pessoas perguntam, pô, mas uma crise dessa, você compra uma ação de saúde? Porque as pessoas têm o problema do Covid, mas ninguém está indo fazer exame, ninguém está se operando de qualquer outra coisa que não seja o problema do Covid agora, etc. Então, essas empresas, de uma certa maneira, têm um lado ruim, mas do outro lado não estão tendo um monte de custos e tal. Então, enfim, e também acabarão sofrendo. Então, a gente está tentando achar duas coisas. Bons valores, né, boas companhias, que sofreram, na nossa opinião, demais com a queda do mercado, muito focado nesse curto prazo, né? Então, nosso portfólio hoje tem um viés mais para esse lado. Guilherme, não sei se você vai... Eu tinha uma pergunta aqui, que é... Luiz, olhando um cenário de 5 anos, você consegue ter, e de novo, e com todas as suas experiências de crise, você consegue ter uma visão otimista de Brasil? Você consegue acreditar que a gente atravessa essa crise, que a gente volta a crescer, que a gente segue a trajetória que a gente vinha seguindo anteriormente? Ou você é um pouco mais cético no cenário macro? Olha, isso é uma resposta difícil, né? Porque, vamos dizer, se eu levar em conta o que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos, né? E o fato, quer dizer, as reformas que foram feitas e poder conviver com juro baixo, com inflação baixa, eu estava otimista, né? E eu não acho que eu estava errado. Quer dizer, essa crise, ela, digamos assim, leva a gente a ter desafios fiscais e de governabilidade, né, que tornam isso mais incerto. Então, eu não diria assim que eu deixei de estar otimista, né? Eu só acho que o risco aumentou. Né? É mais ou menos o que o mercado fez, certo? O mercado não está pessimista com o Brasil, mas ele jogou um coeficiente de risco que eu até diria não é extremamente alto. Você falar num aumento de cair de 1,4 ao ano, né, por conta dessa crise, eu acho que o mercado está nos precificando em termos de risco de uma maneira razoável, né? E, obviamente, na hora que a gente tiver um pouco de sinal de paz no governo entre os poderes, né, acho que eu não consigo te dizer que os 3 poderes vão estar em conflito permanentemente. A crise os levou, né, a uma situação de conflito, né, porque, evidentemente, quem está no poder executivo quer resolver isso e botar o país para crescer de uma maneira mais rápida, né, e aí, vamos dizer, o lado dos governadores e do parlamento que estão preocupados, vamos dizer, porque com essa questão médica e tudo mais, leva a um confronto. Eu diria que eu continuo otimista, porque eu acho que se eu não tivesse otimista, né, eu teria menos posição de Brasil que eu tenho. Eu acabei não vendendo, eu fiquei com o que eu tinha, né, mas acho que coisas que a gente aprendeu, a gente não vai desaprender, mas os desafios ficaram maiores. Perfeito. Eu acho. Bem, acho que a nossa última pergunta, né? Depois a gente passa as considerações finais, né? Porque são quase 6h20 já. Isso, perfeito. Eu arriscaria dizer que a Verde foi uma das casas que fez um dos melhores trabalhos
para estudar o coronavírus. Inclusive, vocês soltaram um relatório que acabou virando quase que referência de mercado, né? Com vários tratamentos, a possibilidade da vacina, etc. E tal. Então, a pergunta são duas. Qual foi a dificuldade, dado o tempo gasto e tudo que vocês aprenderam, qual foi a dificuldade de antever essa crise? E a segunda pergunta é, com tudo que vocês aprenderam, como que a sociedade sai dessa crise? Tá? Não só Brasil, mundo. O que muda daqui para frente? Bom, acho que nós dois podemos responder isso, né? Assim, como um gestor da Verde, né? E como um gestor do fundo há muitos anos, eu diria que se eu olhar pela ótica, digamos assim, do meu critério de decisão, né? No primeiro momento crítico, que foi meio a quarta-feira de cinzas, né? Eu, obviamente, tenho que dizer que eu estou decepcionado, né? Eu gostaria de ter tido uma visão melhor. E não foi por falta de análise da nossa equipe. É que a gente tinha uma visão que o Brasil, por ser um país quente, né, a propagação do vírus aqui seria muito menor que no hemisfério norte, né? A teoria que se tinha é que o vírus tem uma capa de gordura e numa temperatura acima de 25 graus, ele dissolvia, né? E a transmissibilidade seria menor. E a gente estava embasado nisso de ver o que aconteceu na Ásia, na parte equatorial da Ásia, né? A parte que estava acima, né, do Trópico de Câncer, frio, China, Japão, Irã, Coreia, em temperaturas de 2, 3, 5 graus, sofreu muito com a contaminação. Você vai lá para Singapura, Tailândia, né? Vamos dizer, Filipinas, Indonésia, Malásia, sofrendo muito pouco, né? E isso não é um dado que ficou uma semana ou duas, né? Isso persistiu por um bom tempo. Isso nos levou a uma conclusão errônea. Hoje já se sabe, né, que o calor, os melhores estudos indicam, né, não tem essa história que o vírus se dissolve, né, e o calor, digamos assim, ele equivale a 20% de lockdown, né, nós estamos 20% melhores que a Europa, simplesmente por conta do calor. Então, às vezes, né, mesmo você tendo um time muito inteligente, muito preparado, né, às vezes você não consegue decidir corretamente, né? E não foi por falta de estudo, não foi por falta de um time muito talentoso, e nem acho que a gente dormiu do ponto. E é que essas coisas são difíceis mesmo, né? Então, eu não posso negar, né, que eu tenho uma frustração e que, no limite, eu tive que conviver com isso e tomar outras decisões depois que o mercado caiu. Mas, enfim, essa é um pouco da minha experiência. Eu acho que o nosso talento ajuda muito, né? Mas foi o nosso julgamento e a gente achou que fez o melhor naquele momento e eu fiquei frustrado que foi um julgamento errado, né? Eu podia ter vendido esse Ibovespa para 105 mil, então toda a chance possível por uns 2 pregões aí, pelo menos, com muito movimento. Deixa eu perguntar aqui para o Parreiras também a visão dele nisso, né? Eu acho que complementando isso, Luiz, o que o Luiz falou, a gente assim, a lição ex-post é muito óbvia, né? Ex-ante é muito, não foi óbvio, pelo menos para a gente era, a gente vive num mundo extremamente interconectado, né? E durante um tempo a gente achou que esse negócio ia ficar restrito primeiro à China e depois à China e à Coreia, né? Só que o mundo é conectado demais, né? Tem o chinês, antes do lockdown entrar lá, estava viajando para o mundo inteiro, né? Wuhan é uma cidade do tamanho de São Paulo, com conexão com milhares de países e cidades. Então, é dali que foi para Itália e depois da Itália foi para todos os países da Europa, foi parar na XP, foi parar nos Estados Unidos, etc, etc. Então, esse fator, que é um fator que você fala, nossa, mas é óbvio isso, não é óbvio? Ex-post ficou óbvio, ex-ante a gente não acreditava que o vírus tinha essa transmissibilidade tão forte que ele teve. Então, acho que, de uma certa maneira, a gente subestimou o vírus, vamos dizer assim, não foi por falta de estudo e de olhar e de acompanhar a China, etc., a Coreia e tal. Foi um pouco isso. Então, mas depois, eu acho que o que a gente conseguiu fazer bem
foi ok, erramos na entrada, mas depois a gente fez duas coisas muito rápidas. Uma foi perceber que o negócio ia ser grande, e de fato a gente devia direcionar os nossos esforços para os Estados Unidos, que era o mercado com mais alavancas para puxar em termos de estímulo que podia ser dado, né? Então isso a gente foi, a gente definiu um plano bem definido, que a gente vai aumentar a nossa posição sem querer achar exatamente qual que é o fundo do poço, ou eu sei qual é o melhor momento de comprar, exatamente eu vou acertar isso achando que a gente era mais inteligente do que o movimento do mercado. Ninguém é mais inteligente que o mercado. Então a gente definiu um plano, seguiu esse plano à risca, mesmo nos momentos mais dolorosos de queda do mercado. E agora, nos últimos 10 dias aí que o mercado está retomando, a gente, de uma certa maneira, está começando a colher os frutos desse plano, né? Então, um pouco como o Luiz falou, a gente errou na entrada, mas errar na entrada não quer dizer que você está afadado a errar para sempre, né? Então, a gente acho que conseguiu continuar trabalhando, definir um plano, seguir esse plano e, enfim, agora a gente está começando a ver um pouco isso melhorar. Legal. Gente, agora, são 6h23 já, acho que o que eu queria encerrar de um jeito diferente, talvez se cada um de vocês deixasse uma mensagem aos investidores, às pessoas que estão assistindo a gente de casa, né, começando com o Beni, depois com o Ferreira, com o Parreiras e depois, por fim, o Stolberger. Acho que a gente encerra dessa forma e de um jeito diferente. Combinado? Começa, Beni. Bom, queria agradecer a todos. Eu acho que é sempre um prazer, literalmente, escutar essas duas cabeças brilhantes. Eu acho que iluminaram bastante a gente e dão um pouco de luz para a gente para o futuro. Claramente que a gente tem um desafio grande ainda pela frente, mas saio daqui mais otimista de que a gente vai ter um bom retorno à média com o tempo. Bom, vamos lá. Obrigado, Stolberger e Parreiras, pela aula de novo e pelo papo nesse sábado à tarde. Acho que a mensagem que eu tenho para todo mundo é que não é hora de tentar ser herói. Tem muito ativo de qualidade a preços muito atrativos, então, se você tiver essa cautela de curto prazo, saber que o mercado vai continuar volátil, que ainda tem muita incerteza, mas como eles trouxeram aqui, uma visão de longo prazo, sabendo que as coisas voltam ao normal e o mundo vai voltar ao normal, né, a gente consegue fazer excelentes investimentos nesse cenário, né? Então, acho que é essa a mensagem principal que eu tenho para trazer para vocês. Bom, primeiro, obrigado, Guilherme, Beni, Ferreira, aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que assistiu a gente aí ao longo dessa quase 1h30. A mensagem que eu deixaria é um pouco similar à do Ferreira. Primeiro, crise é oportunidade. Tá? O mundo, enfim, a gente está passando por um desafio muito, muito grande, seja como investidores, seja como humanidade, mas é um desafio eminentemente superável e isso está trazendo uma grande oportunidade para quem pode olhar com um horizonte mais longo, né? No momento onde todo mundo está preocupado em olhar o horizonte super curto de 1 dia, 2 dias, 3 dias, o mercado está proporcionando para a gente uma oportunidade que de fato não existe, não aparecia desde 2008, de alongar o horizonte e pensar mais no longo prazo e investir dessa maneira que a gente acha que tem que fazer. Mas como o Ferreira falou, não tente ser herói, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Se beneficie do grande almoço grátis do mercado financeiro, que é a diversificação. Tenha paciência e disciplina que os retornos vão vir com certeza. Obrigado, gente. Obrigado. Primeiro, não há crise que nunca acabe. Né? Quer dizer, todas acabaram e essa vai acabar. Né? O que eu acho que é importante, como uma mensagem até de vida pessoal, né, dado que eu estou aqui há
5 semanas em lockdown, e eu me considero, assim, uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive contato com 2 pessoas a 30 centímetros de mim por 2 dias seguidos, e pegaram o vírus, né, e eu não peguei, uma delas, enfim, ficou internada, ficou em estado grave, graças a Deus todos estão bem. Então, acho que é importante não abusar da sorte, né, todo mundo, né, levar isso a sério, esse negócio, você não querer, né, às vezes, em setembro já vai ter jogo de futebol, né, eu já vou poder ir em show, é melhor você, digamos assim, administrar esse período, né, compenetrado, trabalhando, querendo se inventar, ler, tem muita coisa interessante acontecendo, hoje à noite vai ter um show incrível, né, imagino, e eu acho que é isso, eu não gosto de ter uma expectativa, né, que a crise vai terminar muito antes, eu sei que ela vai, mas não ficar extremamente estressado com isso, né, é melhor ser realista nesse aspecto e calmo do que otimista. Agora, em algum lugar, aí, alguns dias atrás, eu acabei dizendo que a única coisa que destrói permanente o mundo, destrói riqueza, que não tem conserto, é a guerra, né, a guerra destrói, e muitos me perguntam, mas a gente não está numa guerra? É verdade, é que o mundo inteiro está unido numa guerra contra o coronavírus, né? Enquanto que numa guerra convencional é um país ou um grupo de países querendo conquistar, destruir outros lugares. A gente está um mundo unido contra um inimigo microscópico e comum. Então, nesse sentido, é que me dá um certo otimismo que isso vai acabar algum dia e vai se resolver. Agora a gente tem que sobreviver, cuidar da nossa saúde, né? Pensar nas pessoas que sofrem, né? E, enfim, nesses milhões de pessoas pobres, né, que não têm UTIs para ir, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? Essa discussão, saúde versus economia, não é fácil, né? Eu não queria estar no governo de nenhum país tendo que definir sobre isso, porque isso é literalmente uma escolha de Sofia, né? São decisões duras, onde não tem um lado certo, um lado errado, né? Mas eu, pelo menos pela experiência de vida que eu tenho, isso vai passar, sejamos pacientes, né? E vamos pegar o tempo que a gente tem de nos reinventar e repensar, né? É isso. Bom, obrigado ao Parreiras, ao Stuberger, ao Beni, ao Ferreira. A minha mensagem é similar à de vocês. Essa crise ela vai passar. A similaridade entre essa crise e as anteriores é que elas passam, né? Assim como o Luiz comentou, eu como empresário, sempre quando eu entro numa crise eu me sinto mais desafiado e meu cérebro e das pessoas que estão ao meu redor funcionam melhor, a gente se transforma, a gente encontra ainda oportunidades, seja de você deixar o seu negócio mais eficiente, de você se aproximar mais dos clientes, assim como a gente está fazendo agora, né? Antigamente isso seria um evento na Expert, ia ser muito mais complexo, e a gente está aqui falando com mais pessoas do que a gente falaria na Expert, né? Então, é um momento onde, se você tiver a mente aberta, tiver humildade, você vai aprender com a crise, você vai sair mais fortalecido. E como última mensagem, eu queria mencionar novamente a importância de nós sermos mais solidários. O Brasil é um país que é muito, muito afetuoso, mas é pouco solidário na prática, né? A gente doa muito pouco, e enquanto os Estados Unidos ele doa mais de 1% do PIB, aqui no Brasil é na faixa de 0,1, 0,2. Então, nesse momento onde a gente sempre espera que o governo haja, é importante que a gente ajude, e que a gente ajude a adotar um brasileiro, seja uma pessoa informal, uma pessoa autônoma, seja um pequeno empreendedor ou um médio empreendedor, de forma descentralizada. É importante que a gente ajude o Brasil a atravessar essa fase, porque se a gente fizer um pouquinho, a gente sai mais fortalecido e a gente volta a crescer de forma mais rápida. Então, obrigado a todos mais uma vez. A gente se vê em breve, assim que possível, e um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite.